O Marcelo saiu aqui, provavelmente porque começou a gravar. O Marcelo saiu, daqui a pouquinho ele volta. O direito e a sociedade, nós discutimos sobre a finalidade do direito, falamos sobre as acepções da palavra direito. Não, beleza, Marcelo, show de bola. E falamos sobre a questão do conceito, né? Nós apresentamos a conceituação de direito natural, né, ou do justnaturalismo, e quando nós passaríamos a falar sobre o direito positivo, eu optei por interromper a aula, até porque a gente já tinha estourado o nosso horário, e a gente tinha conseguido ali concluir pelo menos um ponto estável para a gente poder dar continuidade. Então, a partir de hoje, na aula de hoje, a gente volta a construir aí o nosso conhecimento sobre a teoria do direito, e aí a gente vem dentro da parte da definição, né? Vamos abrir aqui de novo, abrir material, compartilhar telas, para a gente poder estar dando continuidade. Aqui. Só começou a chegar agora. Ok? Então, para quem não veio na aula na semana passada, meu nome é Cristiano Henrique Pires Lacerda, eu vou trabalhar com vocês Teoria do Direito 2, tá aí meus contatos, o e-mail, o telefone, as redes sociais, tá ok? Nós falamos sobre o mundo da natureza, o mundo da cultura, nós mencionamos a conceituação de direito, a dependência do direito e da sociedade, né, o aspecto do fato social e o direito, falamos da finalidade, falamos sobre as acepções da palavra direito, né, direito como justo, direito como ciência, né, o aspecto do direito positivo, e aí entramos no conceito, né, o conceito de direito natural ou justnaturalismo, né, que é o direito espontâneo que se origina da própria natureza social do homem, revelado pela conjunção da experiência e a razão. Exemplos aí, o direito à vida e o direito à liberdade. Né? Então, foram esses pontos aí que nós discutimos. E dando continuidade, então, nós entramos dentro do aspecto do direito positivo. Né? Então, o direito positivo seria o conjunto de normas, tá? Conjunto de normas jurídicas escritas e até mesmo o conjunto de normas jurídicas não escritas, né? Que vão ser vigentes e que vão estar em vigência em um determinado território e também de forma internacional, no cenário internacional, quando nós tratamos das relações entre os Estados-nações, tá? O pessoal está chegando. Vamos lá. O direito positivo. O direito positivo ele surgiu, obviamente, com os primórdios da sociedade ocidental, da civilização ocidental, porém ele vai se consolidar. Ele vai se consolidar com um esquema de segurança jurídica a partir do século XIX. Então, a partir ali de
1800, né? E alguma coisa, o início do século XIX, 1801 já é início do século XIX, é quando começa a se verificar no direito positivo a sua consolidação quanto ao aspecto de segurança. É interessante destacar esse momento de definição quanto segurança jurídica, porque é o momento que a gente vai passar por alguns processos de revolução. Nós vamos ter aí, né, no cenário internacional a Revolução Francesa, né, aonde vai haver a deposição da monarquia francesa e aquelas três bases, né, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, as bases da Revolução Francesa, elas vão imperar e a sociedade francesa ela vai buscar um Estado democrático de direito, né? Vai buscar a imposição de leis que assegurem, né, de garantias, direitos, para que não haja abusos por parte do agente estatal. E é nesse momento que o direito positivo ele vai se consolidar efetivamente dentro do esquema da segurança jurídica. Né? Afinal, o direito positivo é o quê? Um conjunto de princípios e regras que vão reger a vida social de um povo. Né? Teria a questão da institucionalização do Estado. Né? São as normas jurídicas de um determinado país. E aí, enquanto normas jurídicas, nós podemos entender as mais diversas leis, os mais diversos códigos. Nós podemos citar aí o Código Penal, o Código Civil, a consolidação das leis do trabalho, no caso do direito brasileiro, o Código Eleitoral, né, o Código Processual Penal, Processual Civil, né, enfim, é a legislação que está sendo abraçada, né, e definida, delimitada, institucionalizada pelo Estado, que vai imperar e que vai determinar como que a nossa vida vai funcionar. Né? Quando nós passamos a viver em sociedade, nós mencionamos isso na aula passada, quando nós passamos a viver em sociedade, nós transferimos os nossos direitos a um ser despersonalizado, né? um ser que nós criamos e atribuímos a esse ser uma certa capacidade, né? A capacidade de direitos, e atribuímos, transferimos para esse ser o poder de limitar a nossa forma de viver. Então, quando nós passamos a viver em sociedade, quando nós estabelecemos a existência do Estado Nacional, nós passamos para o Estado Nacional as nossas liberdades, os nossos direitos, e aí vem como resposta por esse ente criado, né, por esse ser constituído pela intenção, né, humana, a delimitação de como nós devemos viver. E essa delimitação ela se dá através da imposição do sistema normativo. Né? E para nós, que estamos vivendo no Brasil, é um país de origem romanista, né, de uma legislação pautada no direito romano, no civil law, nós temos a necessidade premente de uma legislação escrita, uma legislação pré-estabelecida, diferente, obviamente, da comunidade que vive no common law, né, no direito dos costumes, que é originário dos povos anglo-saxões, né? Então, assim, Inglaterra e os demais países que foram colonizados pelos britânicos, né? Pela comunidade britânica, aí no caso dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, né? Que são os países aí que nós temos preceitos do common law. Nós temos, enquanto o positivismo jurídico, nós temos que pensar o seguinte: houve um período de transição. Né? Nós fizemos uma transição do período da Idade Média para a Idade Moderna. Então, vocês estão tendo filosofia, vocês tiveram aula de filosofia antes da minha aula. Na filosofia, acredito eu que vocês ainda estejam estudando o período helenístico, né? o período grego, os filósofos gregos, e vocês devem perceber nas aulas de filosofia, quando estuda lá os filósofos gregos, que a sociedade humana, em especial, né, pautada ali a sociedade ocidental com foco no povo grego, era uma sociedade extremamente evoluída. Só um segundo, deixa eu ver aqui.
Não, perfeito, Miguel. Obrigado pela informação e melhoras para o parente do Edio. Então, sim, vocês devem perceber lá nas aulas de filosofia que quando a gente fala da sociedade grega, que é o marco da sociedade europeia, vamos dizer assim, é uma sociedade extremamente evoluída, né? Uma sociedade dinâmica. Quando vem o advento da sociedade romana, do Império Romano, o Império Romano também ele vai florescer, ele vai dominar toda a Europa, ele vai dominar o norte da África, ele vai dominar a região do Oriente Médio, e ele vai abraçar todo o conhecimento, tudo que foi desenvolvido pelos povos que habitavam essa região, e também vai ser uma sociedade que vai florescer, uma sociedade extremamente evoluída do ponto de vista cultural, né, do ponto de vista de valores. É uma sociedade que não é presa, não é limitada. E vai vir um momento que o Estado romano ele vai adotar a religião cristã, né? Ele vai abraçar o cristianismo. É interessante a gente fazer essa análise. E aí eu lembro, boa noite, Anara. E aí eu coloco o que eu falei na aula passada com vocês. Aqui dentro, da nossa sala de aula, eu me desvisto dos meus valores pessoais, dos meus valores morais, fico com um aspecto meramente científico. Não, tudo que eu falo não é para poder mudar a forma de você ver, não é para poder mudar a sua cabeça em relação ao que você pensa, porém, é levá-lo ao processo de reflexão, processo de pensamento, processo de criticidade, ok? Então, não se assuste, se não gostar, você me fala lá depois, mas não fique bravo comigo por algumas coisas que eu, porventura, possa falar, tá? Então, a gente está aqui trabalhando com um aspecto científico. Então, quando você pega a sociedade romana, você vai verificar que a sociedade romana, assim como a sociedade grega e quase todas as sociedades europeias, à época, é uma sociedade politeísta, ou seja, uma sociedade que acreditava e cultuava diversas divindades, diversos deuses. Até o momento que a sociedade romana, o Estado romano, ele vai incorporar dentro da sua estrutura o cristianismo. E é interessante citar esse ponto, né, da adoção do cristianismo, que vai ser o momento que vai levar ao fim do Império Romano, da sociedade romana, como nós conhecemos. O momento que o cristianismo ele é aderido, né, ele é incorporado à estrutura do Estado romano, é exatamente o momento que começa a ruína da sociedade romana. E logo depois, quando o Império Romano do Ocidente ele cai, mais ou menos em 500 depois de Cristo, no século V depois de Cristo, nós vamos iniciar na Europa um período chamado de Idade Média, né? Ou também de Idade das Trevas, que vão durar aí aproximadamente 1000 anos, e é o momento que a sociedade humana vai perder tudo aquilo que havia sido construído. Né? A Igreja Católica, ela vai dominar toda a Europa, e todo o avanço cultural, todo o avanço científico, todo o avanço intelectual que a sociedade humana tinha conseguido até aquele momento vai ser perdido. Ali por volta de 1200, mais ou menos, a sociedade europeia ela começa a renascer. Né? Ela começa a renascer e começa a ter o processo de transformação da sociedade, com o renascimento cultural, com o renascimento das rotas comerciais, assim por assim dizer, embora elas nunca tenham acabado. Exato, né? A instituição mais rica, detentora de terras. E aí, o que vai acontecer? Vai surgir para nós, que é um ponto importante quando a gente cita isso aí, a primeira faculdade de Direito. Né? Em Portugal, em 1214, se eu não estou enganado, nós vamos ter o advento da faculdade de Coimbra, a Faculdade de Direito de Coimbra, né? A primeira faculdade de Direito do Ocidente, pós-Império Romano. Tá, Maria Eduarda não vai conseguir. Tudo bem. Por conta desses problemas que a gente tem em relação à conexão e tudo mais, eu estou gravando a aula. Vou fazer igual fiz na semana passada. Finalizando a aula, eu subo a aula para o YouTube e aí disponibilizo o link para vocês e o pessoal assiste. Mas isso não retira, né, a necessidade de estar aqui, porque é mais interessante
a gente está aqui dentro da sala, poder tirar as dúvidas, poder discutir, poder conversar, embora vocês continuem com as câmeras fechadas, os microfones fechados, eu não consiga vê-los nem ouvi-los, tá? Mas espero que vocês mudem isso aí ao longo das próximas semanas. Assim, nós vamos ter esse processo o quê? De transição, né? Da Idade Média para a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vai aparecer, ela vai nos ser apresentada ali, vamos colocar, no século XVI. A Idade Moderna, eu posso dizer que é quando cai o Império Romano do Oriente, né? Quando a Bizantina, o Império Bizantino toma Constantinopla, né? E aí você vai ter o fim, efetivamente, do Império Romano. Embora eu, cristiano, continue acreditando que o Império Romano ele continue sobre uma outra veste, né? Que é a questão do Império religioso. Hoje a legislação, o Império Canônico, que ele impera durante toda a Idade Média, ele imperou, até hoje ele existe, né? Porém, não entra como Estado romano, mas vamos dar continuidade aí. Então, nesse período de transição, né, entre a Idade Média e a Idade Moderna, que vai dos meados, por exemplo, do século XVII, XVIII, até o início do século XIX, a sociedade ela vai reclamar limites ao poder que era concentrado, né, na mão de soberanos, e, ao mesmo tempo, esse poder era ilimitado, né? Então, nós sabemos, todos nós estudamos, todos nós tivemos que passar pela cadeira do ensino médio, e nós estudamos lá no ensino médio, nas aulas de história, os estados absolutistas, né, na Europa, os déspotas esclarecidos, nós estudamos aquilo ali na história, né, durante as nossas aulas, final do ensino fundamental e todo o ensino médio, e nós sabemos que o rei controlava tudo em sua mão, era o rei. Tanto é que no Brasil, né, que também foi um império, até 1891, nós éramos um império, éramos uma monarquia. No Brasil, durante o período do Império, o rei também era absolutista. Nós tínhamos 4 poderes no Brasil. Nós tínhamos o poder judiciário, nós tínhamos o poder legislativo, nós tínhamos o poder executivo e nós tínhamos o poder moderador, que ficava à mão, né, do imperador. E aí a sociedade, ela clamava pela limitação, né, pela limitação desses poderes, desse poder ilimitado que estava na mão aí desses ditos soberanos. Em resposta a essa busca de limitação ao poder soberano, nós vamos ter vários movimentos constitucionalistas nesse período. Tá? Então, destaque, eu já citei, que é o movimento da Constituição Francesa, né, vai ser de 1791, que vai se originar da Revolução Francesa. Então, após a Revolução Francesa, vai nascer a Constituição Francesa. Nós vamos ter a Revolução Norte-Americana, ou a Revolução Estadunidense, né, o movimento de independência dos Estados Unidos da América do Norte. E com o movimento de independência dos Estados Unidos da América do Norte, nós vamos ter o advento da Constituição dos Estados Unidos em 1787, e essas duas constituições, esses dois marcos, eles vão trazer para a nossa sociedade, eles vão trazer consigo um mito no sistema jurídico. Qual que é o mito do sistema jurídico? A lei. Né? Esse instrumento, a lei, ele vai ser um instrumento que conformador da liberdade dos cidadãos. Né? E vai passar a ser o quê? Considerado, obviamente, o único capaz de legitimar a limitação dos seus direitos. Então, com a Revolução Francesa e com a independência dos Estados Unidos, nós temos esses dois movimentos revolucionários como marco para o advento da delimitação ou o estabelecimento do Estado normativo, da necessidade da existência de legislação para delimitar os direitos. Aí eu abro um paralelo. Por quê? Porque esse é o momento ápice
Porém, antes da Revolução Francesa e antes mesmo da independência dos Estados Unidos, nós já temos alguns movimentos na sociedade europeia em busca de direitos. Por exemplo, nós temos em 1215, se eu não estou enganado, essa época, nós temos o movimento dos direitos, né? Dos direitos de liberdade dentro da Inglaterra. Então, em 1215, se eu não me engano, vai surgir o habeas corpus, né? Mandamento Act, que vai vir do rei João Sem Terra, como era conhecido lá o rei inglês. E para vocês quem gosta, né? Eu citei, quem gosta de filme, já devem ter visto o filme lá, Robin Hood, com o Russell Crowe. Vocês vão conseguir compreender. O Robin Hood com o Russell Crowe mostra exatamente esse momento. Né? Pelo menos tentaram criar ali o marco, que é a busca da sociedade inglesa pela luta de direitos individuais, o reconhecimento para que não houvesse abusos por parte da coroa inglesa e tudo mais. Né? Então, ali vai começar a busca de direitos. Então, a sociedade inglesa, ela vai estar ali, vai criar. Aí vai surgir, inclusive, ali o habeas corpus, né? A liberdade, né? Para o corpo ficar livre, para não sofrer reprimendas. Aí só poderia ser penalizado diante da existência de lei, mas não da vontade única e exclusiva do soberano. Então, passou ali a imperar a necessidade de uma lei para que não houvesse abusos. Tá? Então, sim, nós temos esses marcos aqui. Então, houve esse momento, né, da Revolução Francesa e da Revolução Norte-Americana. O advento, né, gerou a Constituição Francesa e a Constituição dos Estados Unidos, e esses aí passaram a ser instrumentos, então, que conformaram o que é a liberdade do cidadão. Né? Então, somente uma lei válida pode impor obrigações aos cidadãos. E é interessante o quê? Que dentro do sistema positivo, a lei está em destaque. Dentro do sistema positivo, a lei é o ápice. Né? A sociedade ela necessitava o quê? Afastar a abertura do sistema jurídico aos valores justnaturais, ou seja, do direito natural, né, que muitas das vezes gerava atrocidade, e essas atrocidades elas eram legitimadas em nome do direito natural. Afinal, o direito dos reis era um direito divino, né, e sendo um direito divino, eles podiam fazer o que eles bem entendessem. E buscava-se, na verdade, uma segurança jurídica, uma objetividade do sistema. E aí o sistema positivo, ele cumpre bem esse papel. Né? Óbvio que nós sabemos que isso é o preceito de uma compreensão dogmática. Infelizmente, a parte legislativa, né, o direito positivado, muitas das vezes, ainda que ele exista, ele acaba permitindo algumas injustiças. Né? Ele acaba permitindo que algumas pessoas tenham alguns privilégios. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um sistema, dentro do nosso sistema positivado, nós temos os foros de prerrogativa, também chamados foros privilegiados, que é algo extremamente perturbador para uma sociedade democrática que, dentro do seu artigo 5º, preconiza como direito de igualdade de todos os cidadãos. Né? Ter uma lei dentro da própria Constituição, ter uma delimitação de tratamento diferenciado de um foro de competência, né, foro de prerrogativa pela função, eu entendo também aí que é algo extremamente prejudicial para a nossa sociedade. Todo mundo tem que ser julgado, né, no mesmo patamar. Né? Alguém poderia virar e falar assim, mas para ele é benéfico. Depende. Se o sujeito lá, vamos colocar aí um deputado, for julgado direto pelo Supremo Tribunal Federal, se ele for condenado pelo Supremo Tribunal Federal, ele não tem para onde recorrer, né? Então, ele não vai ter a garantia aí a busca de uma posição reformadora da decisão. Então, isso aí já, inclusive, cerceia o direito dele. Então, já não é interessante até para essa pessoa. Agora, partindo do ponto de vista que ele tem a possibilidade de controlar o movimento da máquina judiciária dentro de uma estrutura
de tribunais superiores, ele poderia ser beneficiado. Eles colocaram aqui, como é que é? O foro tem certa razão, mas na situação é mais desculpa para a liberdade forçada, de certa forma. Tem isso também, viu, Júlio? Na minha perspectiva, na minha visão, né, como quem sou eu? Sou um grãozinho na praia do universo jurídico. Eu sou um grãozinho de areia lá na praia. Mas na minha premissa, talvez apenas os crimes ligados à atividade administrativa devesse ser julgada com foro de função. Todos os outros crimes serem julgados em condição da justiça comum. Então, assim, somente a questão da atividade funcional. Se a conduta foi em decorrência da atividade funcional, ok, poderia ser dentro do foro. Agora, infelizmente, nós sabemos que não é isso que acontece, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Essa mudança, né, essa mudança aí de paradigma que nós estamos mencionando, ela vai decorrer o quê? Em decorrência da estruturação do Estado moderno, né? E aí nós temos o Estado moderno ele sendo criado e ele vai se basilar em 3 alicerces, tá? Então, quando nós fundamos a sociedade moderna, o nosso Estado moderno, nós estruturamos em 3 alicerces, em três bases, em 3 pilares. O primeiro pilar, o primeiro alicerce, refere-se à posição da norma positiva no sistema, ou seja, a lei ela ganha mais relevância jurídica que os postulados principiológicos, né? A ponto de afastar os princípios não positivados do ordenamento. Então, nós passamos a obedecer mais à lei escrita, promulgada, apresentada, do que os valores, os princípios, né? As normas de conduta, elas passam a ser adstritas à lei. E, por isso, os códigos, eles são transportados para o centro do direito. Complicado a gente tentar discutir a questão dos princípios, dos valores. Muitos deles estão ligados aos aspectos da moral social, porque a moral ela é algo convencional, né? A moral é algo que a sociedade ela compreende como sendo pilares para a delimitação, para o funcionamento da vida em sociedade. E, infelizmente, quando nós criamos a figura do Estado Nacional e levamos a lei a uma situação superior a esse princípio, aos princípios, a esses valores, nós também nos colocamos numa situação de fragilidade. Por quê? Porque a lei, o papel, né, vamos falar assim, ele aceita tudo. Logo, se uma norma ela for contrária a princípios, se ela for contrária a valores morais sociais, se ela for devidamente criada, se ela atender o devido processo legal, ela vai passar a valer e ela vai ser aplicada. E a sociedade ela vai se ver obrigada a se subjugar a essa norma, né, que vai passar a imperar e a delimitar. Nós ficamos vulneráveis. Maravilha, obrigado pela palavra que estava me faltando, Angélica. Então, assim, nós ficamos indefesos com essa normatização. Ela é positiva para a existência da sociedade. Mas nós temos que saber que todo aspecto positivo também traz um aspecto negativo, e todo aspecto negativo também tem seus aspectos positivos. Então, o primeiro pilar é o preceito da relevância, né? A lei ela passa a ter uma relevância, a lei ela passa a ser o cerne do direito da sociedade.
Já o segundo pilar, o segundo alicerce, ele vai se relacionar com a abstratividade da norma. Né? Como assim? A norma, desconhecida em épocas pretéritas, ela se baseava em casos concretos. Hoje, não. Nossa norma ela é abstrata. Ela traz, por exemplo, se a gente for pegar o Código Penal, ela vai trazer para nós delimitações em decorrência de condutas expressas. Por exemplo, matar. Matar é um verbo. Todo mundo sabe o que é matar. Matar é retirar a vida. Ponto. Isso é uma definição. Generalizou, então tornou-se abstrata. Então, matar alguém não interessa quem mata. Não interessa quem morre. O importante é a conduta. Matar alguém é crime. Ponto. E aí, quando você pega o próprio artigo 121, por exemplo, aí você vai ver, né, depois da década de 90, com o advento da lei de crimes hediondos, nós vamos ter o advento do homicídio qualificado. Aí você vai ter lá motivo torpe, emprego de veneno, meio cruel, que dificulte a defesa da vítima, né, uso de venenos, etc. Você vai pegar dentro do Código Penal roubar, furtar, subtrair, receptar, apropriar, abortar, né? Então você tem condutas o quê? Abstratas. Você tem condutas abstratas, condutas que não estão pautadas em casos específicos, em casos concretos, tá? Você vai ver uma norma generalista. O terceiro pilar, a, a terceira o terceiro alicerce é quanto à forma de aplicação das leis. Ou seja, não se permitia soluções criadas depois de uma conduta. Ou seja, os efeitos decorrentes da aplicação da norma, eles são conhecidos anteriormente da sua concreção. Ou seja, para que haja a imposição de uma penalidade, para que haja a imposição, né, de uma sanção, por assim dizer, é necessário o advento de um texto normativo prevendo aquela sanção, prevendo aquela penalidade. Ninguém será penalizado se não existir uma lei preconizando a pena de forma prévia, né? Então, nós temos esse alicerce aqui. Isso atende o quê? Atende uma necessidade da proteção do indivíduo. Em face, obviamente, o quê? Dos demandos dos soberanos absolutistas. Né? Então, você não tinha, com o advento desse modelo, com o advento desse modelo positivado e a necessidade de uma norma prévia, a sociedade ela passa, de certa forma, a ser o quê? A ser preservada. A nossa integralidade ela passa a ser preservada, porque nós não ficamos à mercê, né? Ficamos à mercê dos desmandos. Alguém poderia dizer, durante o nosso período histórico, uma exceção a esse advento do Estado positivado? Alguém teria aí, ou pensaria, um momento em que nossa sociedade ela não respeitou esses valores criados lá no início do século XVIII, século XIX? Alguém pensa, alguém lembra? Ninguém? Nenhuma sugestão? Nenhuma opinião? Não é possível. Amanda, Ana Beatriz, Ana Cecília, Anara, e aí? Derek,
David, Eric, Kathleen, Larissas, Laisa, Leandros, Luana, Lucas, Núbia, Rafaels. Nada na cabeça agora? Olha só, comoção. Olha só, nós tivemos um momento de exceção após a Segunda Grande Guerra Mundial. Nós tivemos a criação de um tribunal de exceção, o Tribunal de Nuremberg. Não existia legislação internacional, não existia legislação nacional que pudesse levar os nazistas a julgamento. Nós fugimos ao estado positivado que nós criamos no século XVIII, XIX, e criamos um estado de exceção. É um dos raros momentos. Não, mas hoje nós já temos. Nós temos o crime de genocídio, aí você tem o Tribunal Penal Internacional. Então, por exemplo, se nós temos, por exemplo, no período da Guerra dos Balcãs, na Iugoslávia, né, ali na Sérvia, Croácia, Albânia, Iugoslávia, nós temos lá um sujeito chamado Slobodan Milošević, né, foi julgado, crimes contra a humanidade, foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Mas depois da Segunda Grande Guerra Mundial, os nazistas eles não tinham como ser julgados. Então nós criamos um estado de exceção para poder penalizar os nazistas pelas condutas deles. Hoje nós temos o Tribunal de Haia, né? No caso lá foi o Tribunal de Nuremberg. Então, assim, nós temos então esse marco. Tá? É interessante a gente pensar, tá vendo? Mesmo com a criação de uma lei e ela sendo abstrata, nós chegamos no momento da história que nós não tínhamos uma legislação, nós precisamos agir de forma arbitrária, criando um tipo, né, uma imposição. Nós levamos, né, a sociedade, ela executou uma dezena, por assim dizer, de jovens e de adultos que faziam parte do Partido Nazista, da SS e etc. e tal, né, pelos seus crimes de guerra, né, pelos crimes contra a humanidade no período da Segunda Guerra Mundial. É interessante a gente ver esse ponto, né, perceber essa mudança. Porém, esse terceiro pilar que a gente fala do advento da lei, a necessidade de uma lei prévia, ele vive até hoje. Ninguém pode ser penalizado. Antes do advento, por exemplo, da lei de crimes cibernéticos, da lei de crimes na internet, nós utilizávamos o preceito da analogia para poder penalizar as pessoas que cometiam crimes virtuais. Analogia, nós tentávamos adaptar o caso concreto à lei vigente. E se ela não se enquadrasse, não poderia ser penalizado, porque não tinha. Aí nós criamos o tipo penal, né? Então você tem essas possibilidades. É interessante a gente conhecer, porque você sabe que você vai estar agindo de uma determinada forma, e se essa determinada conduta sua não for aceita pela sociedade, ou seja, se existir um tipo penal ou uma norma proibitiva, você sabe que você vai ser penalizado. E se você não cumpri-la, a penalização ela poderá vir a ser aplicada depois do devido processo legal. É extremamente positivo para nós. Nesse contexto, então, ele vai surgir o quê? O positivismo jurídico. E esse positivismo jurídico ele vai se contrapor ao justnaturalismo no final do século XIX. O direito, então, ele passa a ser produção da vontade humana a partir da criação do Estado através da lei, tá bom? Obviamente, o direito, após a Revolução Francesa, vai ser um direito criado por força de decisão estatal. Qual força de decisão estatal? A lei, a sentença de modo direto e o contrato de modo indireto. Né? E a lei, né, seja ela por meio da legislação, do processo legislativo, seja da imposição por meio de uma sentença,
ou de um contrato, essas criações, elas se tornam positivas, portanto. Então, suponhamos aqui que, vamos pegar para Cristo 2 aqui, ó, vamos lá, que o Vicente Bueno e a Tatiana Mendes, eles desejam celebrar entre si um contrato de compra e venda. Eles vão lá e celebram um contrato de compra e venda, eles vão redigir, eles vão colocar as condições, eles vão estabelecer qual que é o bem, qual que é o valor de venda, qual que é a penalidade, qual que é a multa pelo descumprimento. Eles vão colocar lá uma cláusula de retrovenda, eles vão colocar lá uma cláusula de preferência, eles vão estabelecer o que eles bem entenderem. Isso vai ser a lei entre eles. Então, quando eu falo a lei, eu tenho a lei, a criação pelo processo legislativo, o Estado legislando para controlar a vida em sociedade. Quando eu falo da sentença, eu falo quando há casos concretos que abalam a relação social, eles são levados ao Estado na figura do juiz, e aí dentro do nosso direito, vocês não estão tendo ou vão ter a teoria geral do processo, né, o TGP. Vocês vão verificar que lá na teoria geral do processo, quando a gente fala de juiz, há necessidade da existência de um juiz natural, ou seja, não tem o juízo de exceção, tem que ser um juiz já criado, já originado, né? Professor só pede o Marco Túlio para poder adicionar lá, para entrar na sala. Mas eu acho que o Marco Túlio está aqui já, gente. Não, Marco Túlio. Não, Marco Túlio não está aqui, não. Pede ele para sair e entrar. Se ele não está conseguindo, que eu aceito ele aqui. Porque eu não tenho nenhum pedido aqui de inclusão na aula, tá? E assim, você tem, quando você tem problemas no seio social, você busca a tutela do Estado juiz. E aí o Estado juiz, ele vai prolatar uma decisão que é chamada de sentença, e essa sentença vai passar a ser o quê? Impositiva, obrigando as partes a cumpri-la. Então nós temos o poder estatal por meio da sentença e da legislação por meio da lei, e nós temos o poder estatal mitigado através da celebração de contratos entre os particulares, entre as partes, que vão também criar um preceito normativo, né, regulamentando a coexistência dos mesmos. Tá? Essa parte, né, essa principal característica do direito positivo, ou do direito positivado, é o quê? É que ele se liberta de parâmetros imutáveis ou longamente duradouros, né? De premissas materialmente invariáveis. Obviamente, ele vai criar o quê? Um preceito de institucionalização, né, a mudança e a adaptação mediante procedimentos complexos e altamente móveis. Então, a nossa lei, por exemplo, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, nós temos leis sendo alteradas todos os santos dias. Né? Creio eu, não estou tendo o privilégio de ver o rostinho de vocês, mas creio que a grande maioria de vocês seja um pouco mais novo do que eu. Eu tenho 36. Então, creio que a faixa aí de vocês deve estar na casa aí dos seus 20, né? Então, nenhum de vocês, tampouco eu, viveu na década de 70. Porém, lá na década de 70, não existia o divórcio. O divórcio, a lei do divórcio, ele só foi aparecer no ordenamento jurídico brasileiro no início, no final, na verdade, da década de 70, lá em 1977, se eu não me engano. E o Código Civil, 78, maravilha, olha que beleza. Então, nós estamos acertando as tarefas aqui. E o Código Civil, ele vai ser alterado apenas em 2002. Até 2002, nós vivíamos sobre a égide do Código Civil de 1916. Nós tínhamos leis soltas, leis esparsas, mas somente com o Código Civil que nós trouxemos isso. E antes do Código Civil, com o advento da Constituição de 1988, que nós estabelecemos a possibilidade do divórcio. E o divórcio pela Constituição de 88 falava o seguinte: o divórcio acontecia, estava lá no artigo, se eu não me engano, acho que é 260, 266, alguma coisa da Constituição. E aí depois vocês olham lá, o artigo para mim não faz tanta diferença, o que importa é o conteúdo.
o divórcio acontecia quando solicitado pelas partes, 1 ano após o trânsito em julgado da sentença que decretou a separação judicial, ou caso houvesse a separação de fato com mais de 2 anos. Então, de 1988 até 2010, por exemplo, para eu poder tentar um divórcio, eu tinha que pedir primeiro uma separação, eu tinha que entrar com um processo de separação, fazer todo o processo de separação, o juiz tinha que me dar uma sentença decretando que eu estava separado. Essa sentença, ela precisava passar, né, após o trânsito em julgado, 1 ano, e após esse 1 ano eu entrava com uma ação de conversão, de separação em divórcio. Ou eu saía de casa, me afastava da mulher, do marido, quem quer que fosse, e ficava 2 anos separados de fato, que é a separação de fato de corpos, e aí entrava com o divórcio direto. Em 2010, se eu não estou enganado, nós vamos ter a emenda 66, que vai trazer para nós a lei da felicidade, né? A lei do amor. E vai estabelecer o quê? Que ninguém é obrigado a ficar preso a ninguém. Então, nós passamos a ter o divórcio direto hoje, por exemplo, em que pese a existência ainda do Instituto da Separação, nós não utilizamos ela deixou de ser aplicável do ponto de vista prático, porque se as pessoas querem separar, faça o divórcio direto. Então, hoje, você não precisa, casou hoje, não gosta mais da pessoa, amanhã você vai lá, entra com um divórcio e já se divorcia. Você não tem que esperar mais tempo. Então, nós mudamos essa legislação. Até o início dos anos 2000, seria impossível acreditar em relações de pessoas de mesmo sexo, oficializadas pelo Estado. Hoje, nós já temos resoluções do Conselho Nacional de Justiça, nós citamos na aula passada, determinando a celebração de casamentos de pessoas de mesmo sexo. Hoje, o Estado aceita, reconhece as relações de pessoas de mesmo sexo para fins previdenciários, para fins de sucessão, né, para fins de direito, algo que não existia até o início dos anos 2000. Então, em menos de 20 anos, nós tivemos uma transformação significativa para a sociedade. Então, nós temos o quê? Nós temos essa mudança do Estado. Por isso que a gente fala, às vezes, né, a gente menciona que o direito evolui de acordo com a sociedade. Porém, a sociedade evolui muito rapidamente e o direito ele vem evoluindo de passos lentos, passos morosos, tentando acompanhar a evolução da sociedade. Nunca que o direito vai estar lado a lado com a evolução social. O direito vai sempre estar atrás. A sociedade sempre vai estar mais evoluída do que o aspecto normativo. E aí entra uma figura, né, que nós vamos estudar na próxima unidade, que é o Hans Kelsen. E o Hans Kelsen, ele vai coroar o positivismo, né, com a teoria dele, a teoria pura do direito. Né? E dentro da teoria pura do direito, o Kelsen ele vai trazer a figura do positivismo jurídico, né, do justo positivismo. O Kelsen, o direito deveria ser considerado independente de outras ciências, independente da moral. É somente a lei pura, a lei crua, né? É somente a lei legislada. E, para ele, as fontes do direito têm que ser buscadas apenas no próprio direito, excluindo, obviamente, todas as fontes extrajurídicas. O estudo do direito, então, deveria ser o quê? Desprovido de valores, já que a moral ela seria extrínseca ao direito. E o Kelsen, interessante do Kelsen, é que ele considerava que o direito seria um conjunto de normas, posto, né, positivado, escrito em normas. E ele argumenta que um determinado direito positivo, independente se ele é moral ou imoral, ele tem que ser cumprido. Né? Porque ele está ali, ele existe, ele foi criado, ele foi originado, ele foi imposto. Né? Podemos pensar como divisor de águas para o ponto da interpretação. Porém, quando a gente for estudar o Kelsen, Angélica, a gente vai perceber que essa ideia dele, ela não é tão interessante, porque a lei é para a sociedade, e a sociedade ela é tão complexa. A sociedade ela possui tantas vertentes, tantas ideologias,
né, que é necessário você compreender os fatos sociais, é necessário você compreender os valores culturais, para você entender aquela lei. Hoje, por exemplo, no Estado brasileiro, algo extremamente contemporâneo, que é bom para a gente discutir, é polêmico também, né? É polêmico também, porque nós tivemos lá a questão do aborto, né? Ficou em evidência o caso da criança de 10 anos que engravidou, lá do Espírito Santo, né? Que teve que fazer o aborto no Pernambuco, porque o estado do Espírito Santo, os hospitais não tinham protocolo para fazer o aborto em período avançado. E aí, quando a gente vai pegar a análise, os abortos legais, eles são bem inferiores aos abortos realizados pelo Sistema Único de Saúde para corrigir abortos ilegais. O Estado ele impede que, por meio da lei, a realização do aborto por preconizar a vida. Ok. Só que nós chegamos a um determinado momento da sociedade que a gente tem que pensar o seguinte, olha, eu dou informação para a pessoa. Eu dou esclarecimento para a pessoa. E a pessoa ela tem que ser livre para decidir o que ela vai fazer. O fato do Estado regulamentar o aborto não significa que ele está incentivando a realização de aborto. O Estado legalizar o aborto significa que ele está criando uma política pública para caso de uma determinada pessoa desejar proceder com o aborto, ela ter o amparo estatal. Independente do credo, independente da crença, independente dos valores. E aí o Estado ele pode criar um mecanismo para poder tentar mitigar, já que a nossa sociedade é uma sociedade judaico-cristã, nós podemos criar mecanismos. Cria lá a legislação e estabelece que antes da mulher se submeter ao processo do aborto, ela tem que passar lá por uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, com um ginecologista, para poder explicar os aspectos, né, das consequências psicológicas e até mesmo do seu corpo que pode advir da realização do aborto. Dessa mulher, por exemplo, que vai realizar, saber que ao realizar o aborto, mesmo que ele seja feito de forma legal, ela corre sério risco de ficar infértil. Que ela pode, e se ela ficar infértil, ela pode, no futuro, ter um processo de cobrança interior, né, que hoje a gente chama de depressão, por ter feito o aborto alguns anos antes. A pessoa ser clara, ela ser esclarecida, e aí sim, ela definir se ela quer ou não, mas aí o Estado garantir para ela a possibilidade de realizar com um aparato adequado, né? É uma possibilidade, a gente vai ter esse momento, a gente está passando por esse momento. E é interessante a gente discutir. Eu, particularmente, eu sou contrário ao aborto, mas não julgo aquela pessoa que o faz. E acho que a pessoa, se ela quer fazer, ela tem que ter o direito de fazê-lo amparado pelo Estado. Eu não faria, não pediria a minha esposa para fazer, não exigiria ninguém para poder fazer. Muito pelo contrário, eu tentaria explicar para a pessoa as consequências. E acho que o Estado tem que fazer isso, e a pessoa tem que ser livre. O Estado não tem que falar, até porque o direito de conformatação familiar, né, de delimitação da estrutura familiar, ela é pautada para o cidadão, para o marido e para a mulher, para o casal de homens, para o casal de mulheres que vivem juntos. Eles que vão estabelecer a estrutura familiar que eles querem. Se vai criar, se não vai criar, se vai nascer, se não vai nascer, se vão adotar, se vão gerar, etc. e tal. Né? Então, é um ponto que a gente tem que pensar. Isso que eu mencionei, Angélica, a gente não pode deixar apenas, né? Você citou como divisor de águas, e aí logo depois você colocou que a própria sociedade ela cria as leis, né? Nós não podemos deixar de levar em consideração os fatos sociais e a cultura.
A gente tem que conversar, a gente tem que ser claro, né? A gente tem que deixar de forma bem clara para as pessoas. Por exemplo, hoje o cigarro é legalizado, o cigarro é uma droga. O álcool, né, a cerveja, etc., é legalizado, é uma droga. As pessoas bebem se elas quiserem, elas fumam se elas quiserem. Se elas desejarem, tem que dar esclarecimento. Né? Você pega lá a pessoa que fuma, eu não fumo, a pessoa que fuma tá lá, ó. Cigarro causa má formação fetal, cigarro causa impotência sexual. Nenhum homem que eu conheça gosta de pegar isso. E quando aparece aquele de causa de impotência, ele coloca alguma coisa para tampar, que ele não quer ver aquilo. Né? Então você tem situações, mas a pessoa ela tem a informação, ela vai fazer uso se ela desejar. Né? Eu penso dessa forma. Então, quando você pensa no Kelsen, né, ele fala sobre esse direito conjunto de normas, né, positivada, ele pensa o seguinte: já que o direito ele é positivado, não importa se ele é moral ou imoral, ele tem que ser cumprido. E é óbvio que é certo que nós preferimos o quê? Um direito moral a um direito imoral. Porém, nós temos que reconhecer que ambos são vinculativos de conduta. Né? Exemplos que a gente pode pensar em direitos imorais. É uma imoralidade, por exemplo, um senador da República, um deputado federal, por exemplo, ter um plano de saúde vitalício. Isso é extremamente imoral. Um deputado ter um plano de, né, um deputado estadual ter um plano de saúde vitalício. Isso é extremamente imoral. A sociedade é subjugada à lei da assistência à saúde do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porque essa pessoa que atingiu uma posição de gestão outorgada pela sociedade vai ter privilégios superiores, inclusive depois que sair, né, que deixar aquela posição que ele se encontrava em momento pretérito. Porém, é uma lei. E aí, sendo uma lei, ela vai imperar. Né? Nós temos lá que, se a gente pegar essas legislações criadas, né, se eu não me engano, foi o Distrito Federal, a Câmara Distrital, criou agora, no período da pandemia, né, a ampliação do acesso ao plano de saúde para os filhos, acho que até 27 ou 30 anos, né, uma coisa assim. Então, assim, você tem, é imoral. Vai contra o contrário que a sociedade pensa. Porém, é uma norma legal, foi criada dentro do sistema legislativo. Ela está valendo, né? Pelo sistema Hans-Kelsiano, ele está valendo, você tem que cumprir. Né? E, obviamente, pela nossa legislação também. Né? Então, sim, o fundamento da validade, obviamente, de todo o sistema, ele se baseia em o quê? Na norma fundamental, que se mostra como fato produtor de normas. Não se confundindo, obviamente, com o quê? Com a Constituição, tá? A Constituição, que é um conteúdo estático, né, da norma. Sim, nós temos a nossa norma pilar. A gente não necessariamente tem que ver que essa norma pilar é a Constituição. Para o direito brasileiro, a norma pilar é a Constituição. Só que aqui a gente está falando da teoria geral do direito. Então, a gente está tentando compreender a essência. Tá? Nós estamos tentando compreender a essência. Então, para o Estado brasileiro, a norma pilar é a Constituição. Mas para outros estados não vai ser. Por exemplo, se você pegar países, alguns países de religião islâmica, você vai ver que a norma pilar não é a Constituição do Estado, é o Corão. O Alcorão que vai ser a norma pilar. Se eu não me engano, a República Islâmica do Irã, você tem lá a Constituição do Irã, mas o que vale é o Alcorão. O Alcorão é a norma máxima. Você pega a Arábia Saudita, o Alcorão é a norma máxima. Né? Você tem alguns estados que vai imperar isso, ok? Então, nem sempre a Constituição ela vai ser a norma máxima, ok? Mas para nós aqui na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, a nossa norma máxima, a nossa norma pilar é a Constituição. Tá? Aí vai o quê? Vai se aferir a validade por meio que? Por meio da forma, do aspecto formal da norma, tá bom? No positivismo, os princípios, eles têm alguns aspectos interpretativos supletivos, que vão apresentar um caráter integrador.
Por exemplo, quando você pega a Constituição do Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil, se você ler o artigo 1º, 2º e 3º, você vai ver ali os princípios da República Federativa do Brasil. Quando você pegar o artigo 170 da Constituição, você vai ver os princípios da ordem econômica. Ali, por estar na norma, este princípio tem valor normativo. Ele vai ser seguido, porque ele está expresso na norma, ele está positivado. Mas nós temos outros princípios que não estão positivados. Por exemplo, a honestidade. A honestidade é um princípio nosso. Né? Então, mas ela não está expressa. A boa-fé. A boa-fé é um princípio nosso. Salvo engano, com exceção do que fala do artigo 1674, se eu não me engano, lá do... Segundinho, volta aí, Pedro. E do Código Civil, que fala sobre a uso capião ordinária, que fala da necessidade da boa-fé, são raros os casos que vai estar mencionando. Pedro, vamos lá, deixa eu ver aqui. No tocante ao aborto, no meu ponto de vista, o direito à vida engloba não apenas o direito de existir, mas de existir de modo digno, legal. Por exemplo, uma mulher sem condições de criar um filho, sem casa, emprego, engravida por algum motivo, estaria violando esse direito. Bom, olha, é uma situação extremamente subjetiva, Pedro. Por quê? Porque quando a gente fala do direito à dignidade, quando a gente pega lá o artigo 8º, se eu não me engano, da Constituição, que vai estar lá os direitos sociais, que vai estar o direito à moradia, que vai estar, né, que é o direito de habitação, direito à saúde, direito à educação, previdência, etc. e tal, nós vamos verificar que quando nós criamos o Estado Nacional, quando nós criamos a figura do país, né, do Estado Nacional, esse Estado Nacional, além de ter o direito, né, de limitar a nossa vida, ele tem a obrigação de nos garantir algumas coisas. Então, a questão da dignidade, o acesso a essa condição de dignidade, de trabalho, é uma função do Estado. E é por isso que, às vezes, não dá para fugir. Muitas das vezes, quando eu estou dentro de sala de aula, eu discuto com as pessoas não sabem o que é socialismo, as pessoas não sabem o que é capitalismo. O brasileiro, ele não tem esse conhecimento. Nós estamos falando de modelo econômico. Modelo econômico capitalista, maravilha. Modelo econômico capitalista é transferir para a iniciativa privada, maravilha, ótimo. Porém, a nossa Constituição é uma Constituição socialista, é uma Constituição social. Isso não significa que ela seja comunista, tá? Até porque o comunismo, ele não existiu, ele foi tentado, né, pela União Soviética, ele não conseguiu ser seu objetivo. Mas a nossa Constituição é uma Constituição social. Por quê? Porque ela tem direitos sociais garantidos, que o Estado tem que garantir e entregar para a sociedade. Então, por exemplo, quando uma família, uma mulher, como você citou aqui, uma mulher em situação de miserabilidade, né, de pobreza, engravida, ela tem direito de engravidar porque o direito de engravidar é um direito da liberdade dela, é um direito de liberdade e disposição do próprio corpo. O fato dela se encontrar numa situação de miserabilidade não é culpa do Estado. É o Estado que tem que garantir condições para que ela não se encontre no estado de miserabilidade. É o Estado que tem que garantir condições mínimas para que ela tenha uma vida digna. Isso está na Constituição. E nem por isso significa que nós vamos ter um Estado socialista, como as pessoas querem dizer, né, o comunista. Por exemplo, nós temos agora o período, né, da pandemia. O Estado brasileiro, né, criou lá o auxílio emergencial. R$600. R$600, na boa. Não dá para nada. Será? Quantas pessoas nesse período de pandemia não está com uma condição de vida mais digna por conta desses R$600?
Talvez para nós, que temos uma condição de vida melhor, que temos uma estrutura de vida melhor, independente da condição econômica, esses R$ 600 não represente tanta coisa. É a mensalidade da faculdade. É o gasto, às vezes, com uma compra para 1, 2 semanas na casa. Às vezes é o gasto da gasolina. Se você somar luz, internet, gastos com telefonia celular, é o gasto que a família tem. Então, R$ 600 em si, ele não é tão significativo para nós que temos uma situação socioeconômica melhor que 90% da população brasileira. Ok? Porém, quando nós pensamos que nós temos um programa social que começou lá atrás, né, por meio de um projeto, de uma lei criada pelo senador Cristóvão Borges, do Distrito Federal, que o governo Fernando Henrique criou no Bolsa Escola, e depois o governo Lula transformou no Bolsa Família, agregando uma série de outros programas sociais já existentes, nós vamos ver que essas famílias, elas passaram a ter condições mínimas de sobrevivência, não de dignidade. Com R$ 600, elas passaram a ter minimamente uma condição de dignidade. Esses R$ 600 para o Bolsa Família, por exemplo, que a pessoa ganhava lá seus R$ 100, passou a ganhar 600. Olha a majoração que se teve. Então, assim, eu penso um pouco diferente de você, viu, Pedro? Eu penso que caso essa pessoa não tenha a condição, né, que a pessoa pobre não tenha a condição de criar a criança, o Estado tem que garantir. O Estado que tem que garantir isso. É obrigação do Estado, constitucionalmente assegurada. E aí a gente tem que exigir do Estado. Acesso à saúde, ninguém precisaria ter plano de saúde. O acesso à saúde tem que ser universal e com qualidade e com prontidão. Ninguém precisaria estar dentro de uma previdência privada. A previdência, ela é social. Só que nós gerimos de forma errada, os homens administram de forma errada. O que a gente precisa fazer é mudar a nossa forma de escolher as pessoas, né? Mudar a forma da gente escolher as pessoas que efetivamente vão tentar implementar o cumprimento da norma. E caso essa pessoa não cumpra a norma, a gente tem que demitir, porque ela trabalha para a gente. Político é funcionário do povo. E a gente contrata e demite por meio de eleições. Então a gente precisa pensar melhor a forma como a gente vai mudar, né, como a gente vai conduzir a nossa sociedade. Sim, Luiz, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele cita esses aspectos, e várias outras normas citam esses aspectos também. Se você pegar o Estatuto do Idoso, por exemplo, você vai ver lá que o Estado tem a proteção de proteger o idoso. Aquela pessoa que já entregou a sua saúde, que já entregou a sua vida, a sua força laboral para a construção da sociedade, que agora está numa situação de fragilidade. Então você tem, né? O Estado tem que dar o seu retorno. O Estado ele tem que entregar aquilo que lhe é de obrigação. E nós temos que exigir que o Estado o faça. E nós temos possibilidade de fazê-lo. Né? Auxílio emergencial não é o Estado que está pagando, não. Sou eu que estou pagando, são vocês que estão pagando, são os pais de vocês que estão pagando. O auxílio emergencial está saindo do meu salário, o auxílio emergencial está saindo do salário do pai de vocês, através dos nossos tributos. Não é o governo sendo bonzinho. Não é né? A gente não pode colocar, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos que tratar políticos como eles são, empregados do povo, ponto. Eles devem fazer aquilo que o povo necessita e aquilo que a lei determina. A gente tem que aplaudir quando as coisas são boas? Sim, é legal. Da mesma forma que a gente tem que criticar quando as coisas são ruins, mas a gente também não precisa colocar em pedestal, não. Vamos lá. O problema é o Estado, ainda não faz o bastante. De certa forma, o Estado ele não cumpre as suas obrigações. E é extremamente difícil você exigir que o Estado, Pedro, ele entregue aquilo que ele é obrigado. Por exemplo, vamos ver, o Josefino. O Josefino, não vou citar o nome de ninguém, não, porque fala de doença. O Josefino contraiu ou desenvolveu uma doença rara.
Peraí, ele desenvolveu uma doença rara, não tem um protocolo de atendimento pelo SUS. Para ele fazer o tratamento da saúde dele, a medicação custa lá R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 por mês. O Josefino não tem dinheiro para poder se manter para fazer esse tratamento. É obrigação de quem? Do Estado. Aí o que você faz? Uma ação, né, para obrigar o Estado a custear. Quem, quando eu falo Estado, é quem? Município, Estado membro e a União. Ok? Quando eu cito a figura Estado, tá bom, pessoal? Eu não estou dizendo apenas o Estado de Minas Gerais ou a União, não. Eu estou dizendo o Estado, os entes estatais. O município, o Estado membro ou a União, que são as três figuras do Estado que nós possuímos dentro da nossa estrutura constitucional. Vamos dar continuidade aí? Então, nós temos que o direito positivo é um direito posto pelo Estado, dotado de validade, apenas por obedecer o que? As condições formais de sua formação. Deixa eu ver o que a Angélica falou. Quando um não faz, valia, o geral tem que... Sim. Não entendi a sua pergunta. Não entendi seu posicionamento, Angélica. Na verdade, quando vem uma decisão, lembra que a gente já falou que vem por meio de sentença? Quando vem uma ordem judicial determinando que o ente estatal cumpra, a decisão pode determinar que seja o Estado e o município. Você entendeu? Ela pode determinar que seja a União, o Estado e o município. Ela pode determinar que seja só o município. Aí, no caso, vai depender contra qual ente o advogado vai entrar. Eu, Cristiano, particularmente, eu gosto de entrar contra todo mundo. Eu coloco a União, eu coloco o Estado e eu coloco o município. Eu coloco todo mundo. Joga lá para a Justiça Federal. Quando eu vejo que não vai enquadrar a questão da União, eu jogo o Estado e o município. Tá? Porque o SIS é o sistema único. Então, quem controla o SUS? A União, o governo federal. A verba vem do governo federal. Então, o governo federal é que tem que bancar. Só que o governo federal faz o repasse para os estados. Então, você tem como cobrar direto do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. A parte mais fraca, a parte mais frágil é o governo municipal, que às vezes não vai ter recurso para comprar. Né? Juiz de Fora é uma cidade grande, João Molevade é uma cidade grande, Ipatinga é uma cidade grande. Mas nós temos aqui dentro de Minas Gerais 880 municípios. Mais da metade desses municípios não tem renda. Como é que o cara vai pagar remédio de R$ 10.000 por mês para um cidadão? Não tem. Aí você vai deixar de aplicar. Então vai vir do Estado ou vai vir da União, tá? Vai depender, na verdade, de quem for os polos passivos lá da ação judicial. E quem, obviamente, a sentença judicial determinar o cumprimento. Então nós temos aqui o quê? O direito positivo, então, é um direito posto pelo Estado. Ele é dotado de validade porque ele obedece o quê? Uma condição formal na sua formação. E essa condição formal da formação da lei se dá através do processo legislativo, né? Do procedimento legislativo, legiferante, para a criação da lei. Frisar o quê? Que essa lei, que esse direito, ele não precisa respeitar, ele não necessita respeitar um mínimo moral para ser definido ou aceito. Tá? Por quê? Porque pela natureza do direito, se garantida, se cumprida a sua formalidade na sua criação, ela está valendo, não requer nada além do seu valor jurídico, beleza? Aí para o Kelsen, o direito e a moral, eles vão se separar, tá? Para o Kelsen, o direito e a moral, eles se separam. Dessa forma, é válida a ordem jurídica, ainda que contrarie os alicerces morais. Olha que legal. Vou pegar o caso, citei o caso do estupro. No Brasil, nós temos o estupro legalizado. Né? Nós temos situações em que o estupro é permitido. Casos de anencéfalos, casos de estupro. Nós falando de estupro, Jesus, me perdoe. Me perdoe a burrada. Aborto,
tá? Há no Brasil casos de aborto que são legalizados, tá? Eu falando estupro, desculpa, é casos de aborto que são legalizados. Nós temos, desculpa, Larissa, desculpa aí. Nós temos o caso da gestação em decorrência de estupro, e aí, em caso, então, do estupro, em decorrência do estupro, há a possibilidade de se fazer o aborto legal. Nós temos a possibilidade do aborto em decorrência de uma gestação de feto anencéfalo, e nós temos a possibilidade de aborto em caso de uma gestação que coloque em risco a vida da gestante. Né? Então, nós temos esses 3 casos já definidos na própria legislação como permissivos. Só que eles não são automáticos. Faz-se necessário a propositura de uma ação judicial para que o Estado juiz autorize. E é interessante também trazer um outro ponto, que foi a autorização. Pode demorar sim. O caso dessa menina, por exemplo, aí já estava com 22 semanas, né? 22 semanas dá o quê? Dá 4, quase 5 meses de gestação. Né? Então, assim, pode demorar. Eu poderia dizer para você que, dependendo da comarca, da cidade, né, que ela estiver, de repente pode ser que o aborto saia só depois que a criança nasça, viu? Infelizmente. Você tem uma situação. O Vicente colocou um posicionamento, vamos ver aqui, ó. Hoje, a cada 10 pessoas que precisam de medicamento de alto custo, apenas 3 entram na justiça para conseguir os mesmos. Obviamente, é uma forma do Estado também fugir. É igual a ação de indenização, Vicente. É melhor colocar o nome de todo mundo no SPC Serasa, somente 5 vão entrar. Eu economizo com outros 5. Eu pago a indenização para 5 e economizo com outros 5. É maravilha. Entendeu? É a mesma coisa. Não tem respaldo. Se aqui no Brasil as condenações fossem próximas do que acontece no sistema do common law, lá no sistema britânico, no sistema norte-americano, nós teríamos menos problemas com isso. E aí, em relação à questão da medicação, eu, por exemplo, tenho ações, né, tive situações de ações que eu precisava de fornecimento de home care, né, para casa, e aí o sujeito precisava de oxigênio. Aí precisei entrar com a ação, o juiz teve que determinar, concedeu a liminar, graças a Deus, concedeu a liminar, citou o município para fornecer, o município teve que abrir o processo licitatório para comprar o material do oxigênio, e antes de fazer a licitação, meu cliente morreu. Então, assim, acontece, infelizmente. É triste, é uma realidade, e não é coisa rara. E não é coisa rara. É o que nós precisamos mudar. É vocês, na hora que passarem no concurso da magistratura, lembrar que estão passando na magistratura para trabalharem. Magistrado é servidor público. Ele trabalha para o povo. Não é só para ter alto salário, não. Não é só para ter o status de juiz, não. É para trabalhar. É para ser promotor para poder trabalhar. É ser delegado para trabalhar. Não é para poder, não. Meu amigo, não é porque sua jornada é só de meio-dia às 18 que você tem que trabalhar só meio-dia às 18, não. Você tem que cumprir, você está ali para entregar um direito para a sociedade, você vai trabalhar 24 horas por dia, você é juiz 24 horas por dia. É óbvio que você vai ter seu momento de lazer, seu momento de descanso, mas você tem que entregar aquilo que a sociedade precisa a tempo e a contento. Né? Então, aí está o Kelsen, dentro do slide que nós colocamos aqui, a validade e justiça de uma norma jurídica são juízos de valor diverso, portanto, uma norma pode ser válida e justa, válida e injusta, ela pode ser inválida e justa e inválida e injusta ao mesmo tempo. Nós temos aí vários aspectos de preceitos normativos que a gente pode pensar. Ô, Angélica, a piada quando a gente fala da aposentadoria é essa, né? O sujeito, antes de nascer, ele já começa a contribuir com a Previdência para poder aposentar quando ele tiver uma situação, uma vida um pouquinho mais avançada. Mas, assim,
é algo, a gente leva um pouco no tom cômico, a gente discute, mas é algo para se pensar, né? É algo para se pensar. Nós precisamos cobrar dos agentes estatais, dos servidores públicos estatais, a entrega, a resposta daquilo que a legislação ela determina. Um direito demorado, ele não é direito, ele não é justiça. O direito que tardia não é justo. Tá ok? Você entregar, mas eu dei a definição. Meu amigo, falta juízes, o Estado tem que ter mais juízes. Falta funcionários de assistência nas varas, aumenta o número de servidor público ali. Se o Estado não consegue entregar para a população a sua obrigação, que o Estado renuncie ao seu direito e transfira para a sociedade fazer a tutela do direito. Se o Estado não consegue cumprir a sua obrigação, retira, né? Abdique da sua função. E, óbvio, a burocracia do Estado impede o cidadão a ter acesso àquilo que lhe é devido. Né? São situações que a gente tem que pensar aí, que a gente tem que refletir, e eu creio que estar dentro da sala de aula, dentro de uma faculdade, dentro de uma academia de direito, é o melhor lugar para se discutir isso. Né? O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que estudar, evoluir e também discutir política. Porque o direito é política, o direito é fruto da sociedade, assim como a política é fruto da sociedade. Tá bom? Dando continuidade aí, vamos entrar dentro da conceituação de direito objetivo e direito subjetivo, tá bom? Direito objetivo. O direito objetivo é o direito norma de organização social. Tá? O direito objetivo é o conjunto de normas jurídicas de um determinado país. A partir do conhecimento do direito objetivo, é que nós vamos deduzir o direito subjetivo. Aí vem aquilo. O que é o direito subjetivo? O direito subjetivo é o direito que a pessoa possui em razão do direito objetivo. É a possibilidade de agir e exigir algo previsto no direito objetivo. Vou mudar em miúdos. Vou utilizar uma linguagem, né? Tentando criar uma... Eu poderia dizer o seguinte. O direito objetivo é o ingrediente. O direito objetivo é o ingrediente. É o valor material. São os elementos palpáveis. São os elementos tangíveis. São os elementos mensuráveis. Exemplo: Código Penal, Código Civil, Código Eleitoral, Consolidação das Leis do Trabalho, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é matéria. Isso é direito objetivo. Está escrito. Código Penal, matar alguém, objetivo. Código Civil, aquele que, em posse mansa e pacífica, detendo o bem por 10 anos, de uso exclusivo, sem oposição, com justo título e boa-fé, adquire para si como seu o imóvel. Direito objetivo. Agora, eu tenho o direito subjetivo. O direito subjetivo estaria mais pautado no quê? No facultas agente, no direito de agir, na faculdade de agir. Subjetivo é algo íntimo, algo ligado. Seria a parte mais procedimental, a parte de aplicação, a parte de requisição, ok? O direito subjetivo é você requerer. Vamos lá. Núbia Kilk. A Núbia Kilk conheceu o Victor Marinho numa baladinha, aproveitaram e, infelizmente, por algum descuido, a Núbia engravidou. Ao engravidar, nós temos, a Núbia, ela tem uma legislação que é a lei dos alimentos gravídicos, que é o direito objetivo,
que assegura a ela, enquanto gestante, enquanto grávida, o direito de exigir do pretenso genitor o pagamento de alimentos durante o período gestacional. Alimentos esses, né, valores esses que vão auxiliá-lo na alimentação, na realização de exames, né, nas condições mínimas. Aí que é o ponto. Isso, ela tem a lei. A lei é o direito objetivo. A lei de alimentos gravídicos. Só que a Núbia, ela tem o seu aspecto subjetivo. Ela tem a possibilidade de exigir ou não. Isso é subjetividade. Ela pode exigir ou ela pode não exigir. Não é porque existe uma lei, um direito objetivo, que ele vai ser aplicado. Vou mudar aqui, eu citei a Núbia. Vamos ver o nome de alguém aqui. Já que vocês não aparecem, eu vou citando todo mundo. Vamos pegar aqui. A Nara. Ó, a Nara fez um kkk e eu citei ela sem querer. A Nara. Só um segundinho. A Nara tá lá na internet, ela tem a sua página lá no Tinder, no Snapchat, tem lá no Instagram, no Facebook. Tinha, né? Começou a namorar, tá vendo? Aí tava lá no Snapchat, né? Tava lá no Tinder, aquela coisa toda. E aí vem a... Deixa eu ver aqui. A Rawane. A Rawane vai lá e começa a escrever, a proferir ofensas à pessoa dela, da Nara. Peraí. Chegou lá, desculpa, vou usar as expressões feias aqui, tá? Chamam lá, ó, sua... Vou usar expressões, obviamente, paralelas, vocês vão entender. Olá, sua desqualificada, sua pessoa sem estirpe, sua pessoa de baixo calão, né? Sua pessoa, né, que desrespeita o seio, as relações alheias, né? Então, xingou lá de tudo quanto é nome, né? A Nara, ao agir dessa forma, houve o quê? Houve a incidência, houve uma incidência de uma norma penal, que liga o quê? Uma ofensa em relação à honra. Né? Você vai ver lá na internet. Então, vou melhorar, né? Vamos usar a linguagem. Eu tentei atravessar aqui, Júlia, falar, ô sua puta, ô sua piranha, sua vagabunda, ô sua meretriz, né? E vai assim, palavras desse nome. Peraí, isso é crime contra a honra. A verossímil, né, Júlio? Beleza. Isso é crime contra a honra. Houve o quê? Houve ofensa a um direito objetivo. Ao tipo penal crime contra a honra. Ok? Nesse caso, ela só vai ter que verificar se ela entra entre calúnia, difamação ou injúria. Vai entrar o quê? Vai entrar como difamação. Só que a Nara, ela tem um direito subjetivo. O Estado não vai vir aqui e vai penalizar a ofensora. Não vai pegar a Rawane e vai penalizar, não. Não vai haver um processo contra a Rawane, não. Para que haja o processo, a Nara ela vai ter que procurar a autoridade policial relatar a existência, né, da ofensa ao direito objetivo, né, que está ali o tipo penal, no caso, vai ser instaurado um inquérito policial para apuração dessa conduta e pode haver ali a oferta de uma denúncia e, caso não haja, ela vai poder apresentar uma queixa-crime. A oferta da queixa-crime é o quê? É um direito subjetivo.
Embora exista a previsão, mas uma subjetividade. Ela apresenta ou não. A Stephanie, tá aí, né? Apareceu aqui para mim a Stephanie. A Stephanie foi vítima de violência sexual. O Igor foi vítima de violência sexual. É objetivo. Só que o Estado não vai apurar a conduta da violência. Tanto a Stephanie quanto o Igor vão ter que o quê? Tem que agir. O crime de estupro, quando não é de vulnerável, ele é mediante representação, vocês vão estudar. A vítima tem que representar. A vítima tem que noticiar. Isso é o preceito da subjetividade. Por quê? Porque se a vítima desejar ficar em silêncio, ela vai ficar. E aí você tem até um seriado, eu gosto, né, eu cito com vocês a questão do seriado, segundo, lá o 13 Reasons Why, ou 13 razões por quê de 13 razões, que fala lá do suicídio. E lá, né, na segunda temporada, também, por exemplo, na primeira, na segunda, fala a questão do estupro. E não há denúncias. As vítimas não denunciam. E aí vem um questionamento aqui feito pelo Pedro. Existe direito subjetivo para o artigo 121? Não, Pedro. O artigo 121 é um crime incondicionado, ok? Vou voltar um pouquinho na história. Antes, lá no Império Romano, era necessário. No Império Romano, tudo era... Havia normas, havia leis, mas tudo era pactuado no preceito da subjetividade. Então, se você vivesse no Império Romano e matasse alguém, a família da pessoa morta era quem que deveria apurar, localizar, te pegar, te prender e levar perante a autoridade estatal, que era um cônsul, né, um pretor, para que você fosse julgado. No nosso direito, no direito brasileiro, né, no direito penal brasileiro, o crime contra a vida, ele é um crime incondicionado, ou seja, por ser um crime que ofende de forma substancial o Estado e a sociedade, o Estado assumiu para si a obrigação independente de representação de verificar, investigar e punir os pretensos ofensores da norma. Entendeu? Então, existem alguns tipos penais, não só dentro do Código Penal, mas em outras legislações também, que independe da conduta do agente, tá bom? Tem um outro exemplo de direito subjetivo? O casamento. O casamento é um direito subjetivo. Não é porque existe o casamento que todo mundo vai casar, tá? Vamos ver aqui. Poderia dar como exemplo direito objetivo os códigos e direito subjetivo como a Constituição? Não. A Constituição também é direito objetivo. A Constituição, ela é o cerne, ela estrutura todo o funcionamento do Estado. Existem normas dentro da Constituição que são aspectos objetivos. Quer ver um exemplo? Habeas corpus, mandado de segurança, direito à propriedade privada, direito à dignidade. Você entendeu? Então, assim, eu vou continuar agora a falar um pouquinho, creio que talvez a gente vai melhorar, mas eu acho que a gente está conseguindo dar uma evoluída. Vamos ver aqui, esse último, Miguel, objetivo, além de ser um direito ordenado, é composto pelo direito subjetivo e o dever jurídico, ou seja, o direito objetivo vai ser composto por direitos que as pessoas têm e os deveres que devem ser cumpridos. Ótimo, legal, Miguel, é nessa linha mesmo, tá? Dando continuidade, quando eu falo de direitos, deixa eu ver se está. Eu coloquei? Não. Quando eu falo de direitos, eu tenho os direitos subjetivos. Então, esses direitos subjetivos, ele vai estar dividido, por exemplo, em direito subjetivo propriamente dito, que seria o direito a uma prestação. Eu tenho direito subjetivo potestativo. Enquanto direito subjetivo potestativo, eu tenho aquele direito que é exercido pelo titular por si mesmo, que não depende da aceitação da outra parte.
legítima defesa, o exercício, né, dos direitos inerentes às suas liberdades, por exemplo. Tem um autor chama Piovenda, ele fala que o direito potestativo ele é aquele no qual não corresponde nenhuma obrigação, tá? Que na medida que os efeitos que vai produzir, eles não dependem de qualquer ato do seu destinatário, né? Que fica apenas sujeito, apenas o sujeito é sujeito ao efeito jurídico produzido, é estado de sujeição. Por exemplo, suicídio. Suicídio é crime? Não. Suicídio não é crime. A assistência ao suicídio é crime. Porque se eu suicidar, eu vou morrer. Ou eu vou ter alguma consequência. Então, nesse ponto aqui, apenas eu estou agindo. Agora, se eu instigar, se eu auxiliar, se eu incentivar alguém a praticar o suicídio, eu estou cometendo crime. A tentativa de suicídio provocada por mim não é crime. Você vai me prender porque eu tentei me matar? Ok. Vender o veneno para alguém morrer é crime. Eu estou vendendo. Eu estou o quê? Eu estou auxiliando. Eu estou assistindo. Ok? Vender o veneno é crime. Agora, vender o veneno legalizado não é crime. Por exemplo, o chumbim. Se você for numa casa de fazendeiro, você vai lá ter chumbim. Você vai ter um monte de veneno lá que é utilizado na roça. E nem por isso o sujeito vai estar cometendo um delito. Porque ele está te vendendo um produto para uso. Agora, se ele estiver te vendendo para a realização do suicídio, aí sim entra aí o crime. Se você se suicidar, você é preso? Bom, você vai ser preso dentro de uma caixa de madeira e colocar debaixo da terra ou queimado. Tá? Sem direito de levantar. Morto, preso no caixão. Isso mesmo, Anara. Então, assim, você não vai ser preso, cara. Se você tentar o suicídio, como tentar suicídio? Ah, coloquei uma corda no pescoço, fui lá e cortei meu pulso, tomei uma tonelada de medicação. Bom, se você tomar uma tonelada de medicação, você vai levar uma limpeza, o autoextermínio. Você vai levar uma limpeza gastrointestinal. O máximo que pode acontecer, você ser diagnosticado com algum tipo de instabilidade psicológica e sua família solicitar, por meio de um parecer médico, uma internação numa clínica psiquiátrica. Entendeu? E vai ficar preso na clínica psiquiátrica. Mas para tratamento. Sim. Eu não entendi esse denunciar o marido aí não, viu, Pedro? Me explica aí que eu não estou entendendo. Seria legal se vocês abrissem, né, e falassem para mim, pelo menos, saber como é que é a voz de vocês. Mas tudo bem, a gente vai lendo o chat aqui, eu estou entendendo como é que vocês estão funcionando. Vai lá, Pedro, me explica aí, que eu não entendi o que você estava querendo saber. Sim, na Maria da Penha, a mulher pode ou não denunciar o marido, poxa. É óbvio. Quantas mulheres apanham em casa e não falam? Ninguém vai saber. Sai lá o sujeito de gravatinha, todo bonitinho, todo popozinho, né? Vai na missa no domingo, lá na igreja, né? Com a mulher. Tudo bem, olha, todo mundo acha que é um casal maravilhoso, mas a mulher só anda com gola rolê, tampando o pescoço, só anda com manga longa, porque tá tudo marcada. Ela não fala nada. É um direito dela. Agora, obrigação de denunciar. Vocês citaram uma situação aí, Angélica, a questão de denunciar. Por conta do preceito do estado de calamidade, tem uma lei no estado de Minas Gerais, por exemplo. Agora eu tenho que lembrar que eu não peguei isso para poder estudar, mas eu tenho até um vídeo, eu falei sobre isso no YouTube, lá no meu Instagram. O estado de Minas Gerais criou uma lei para o período da pandemia que obriga os síndicos dos edifícios
a denunciar casos de violência doméstica. É obrigação dos síndicos denunciarem. E aí, então, nós temos um direito objetivo, uma imposição. E se os síndicos ficarem inertes, eles podem ser penalizados. Eles podem ser punidos. Sabe? Então, assim, nesse caso, se houver denúncia, maravilha. Entendeu? Qualquer pessoa pode denunciar. Aquela máxima que a gente fala, em briga de marido e mulher, ninguém coloca colher, é mentira. Em briga de marido e mulher, né, se for briga mesmo, se for violência mesmo, se houver agressão mesmo, porque tem discussões, é uma coisa. Né? Todo casal, todo namorado, todo marido e mulher tem discussões. Podem ser discussões mais acaloradas ou não. Né? Mas todo casal ele vai ter uma discussão, ele vai debater, mesmo que seja numa conversa civilizada. Tem algumas pessoas que têm sangue mais quente que se exaltam. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, se houver a situação da violência, sim, tem que haver essa denúncia. Você tem que estar denunciando, ok? Beleza? Vamos ver aqui que vocês colocaram para me dar continuidade. Tem que colocar a colher. Sim. O que é Luísa? Não entendi, não. Maurício. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, então. Então, olha só. Então, nós temos então, o direito subjetivo, propriamente dito, nós temos o potestativo e nós temos o dever jurídico, subjetivo. É dever e obrigação, que corresponde ao sentido oposto de direito subjetivo. É uma situação onde a pessoa é obrigada a dar, fazer ou não fazer alguma coisa em benefício de outro por uma determinação de um direito objetivo. Então, uma observação. A partir do conhecimento do direito objetivo, a gente vai deduzir esse direito subjetivo. O direito objetivo, então, ele vai garantir o exercício de um direito subjetivo que vai gerar o dever jurídico. A máxima para nós, onde há direito, há fatalmente um dever. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoal, que vocês estão escrevendo, o que acontece? Eu estou falando, eu não consigo acompanhar o chat de vocês. Vamos ver o que a Luísa colocou lá. Manda o que você colocou lá, Luísa, para me poder... Professor. Pois não. Porque eu tinha falado do ECA, aí o Maurício, ele implica um pouquinho comigo, quando essas questões feministas e dessas causas assim, aí por isso que ele falou, estava demorando, Luísa. Só isso. Tranquilo. Não, tudo bem, porque nem sempre eu consigo, eu estou tentando, vocês estão vendo, eu estou tentando acompanhar o chat, o slide está aberto lá, eu estou vendo aqui o chat de vocês, estou tentando acompanhar, mas eu não consigo acompanhar tudo. Então, assim, se porventura eu não ver, abra o microfone, peça a voz, entendeu? Tem a hora que eu vou dar uma respirada, faz a pergunta, mas não fica sem perguntar, não. Então, direito objetivo, a atuação do Estado no sentido de punir independente da vontade da pessoa, e no direito subjetivo existe a faculdade de querer ou não. Não seria isso, não. Não é isso, não, Anderson. O direito objetivo é a existência da norma. O direito objetivo é a existência da norma. É o ingrediente, é o material palpável. Já no direito subjetivo, né, é a possibilidade de agir e exigir alguma coisa. Até o Estado, para ele exigir, para ele agir, ele precisa do direito objetivo. Por exemplo, se o João de Santo Cristo ele matou o Jeremias, ok? Se o João de Santo Cristo ele matou o Jeremias, ele cometeu a prática de um crime que tem o quê? Que é um direito objetivo, porque ele é um tipo, está previsto lá. Matar alguém é crime, então direito objetivo. Agora, por ter o João de Santo Cristo praticado incorrido nesse direito objetivo, existe o direito subjetivo. O direito subjetivo o quê? De tentar a punição.
Como que o Estado vai punir? Através de um inquérito policial, depois de uma denúncia crime, né, da denúncia penal, passando pelo devido processo legal, do devido processo penal, com a ampla defesa, o contraditório. Ele, no caso, como é crime contra a vida, ele pode ser pronunciado ou não pronunciado, e se ele é pronunciado, ele é levado ao plenário do tribunal do júri para ser julgado pelo tribunal do júri. Se o tribunal do júri o absolver, ele está livre. Se o tribunal do júri o condenar, ele será penalizado, tá vendo? Até para chegar nesse momento aí da imposição da pena, o Estado também tem que cumprir esse facultas agente, esse preceito. Quando nós citamos da subjetividade, tem algumas situações, eu citei algumas situações em que a pessoa ela vai ter a discricionariedade, a possibilidade de optar em agir ou não agir, fazer ou não fazer. É o caso da violência doméstica. No caso, a mulher violentada, ela pode denunciar ou não, assim como o homem pode denunciar por agressão ou não. No caso de alimentos gravídicos, no caso de alimentos, também pode ser solicitado ou não. Suponhamos aqui que a Amanda Couto se divorciou do Leandro Bruno. A Amanda pode pedir alimentos para ela ou não pedir, é direito dela. É o direito subjetivo. Se ela era mantida, se ela não tem condições, se ela precisa dos alimentos pagos pelo Leandro, ela tem você tem o direito objetivo, que é a lei que fala da prestação, e você tem a facultas agentes, que é o direito subjetivo. É nesse aspecto, tá bom? Nessa parte aí ficou claro? Eu posso estar ultrapassando? Eu posso continuar? Posso? Ô, professor. Pois não. Ana, é só uma curiosidade. Sobre essa questão dos alimentos gravídicos. Por exemplo, se a mulher pede os alimentos e depois tem um teste de DNA e é comprovado que o pai, na verdade, não é o pai, né? O que acontece? Bom, tem duas situações. Se houve má fé por parte da gestante, né, se ela imputou responsabilidade a alguém que ela sabia que não seria o pai, ela pode ser responsabilizada, ok? Porém, os alimentos são irrepetíveis. Alimentos não são devolvidos. Isso significa que, vamos colocar que são situações que podem acontecer, e eu já trabalhei num processo assim. Uma festa, né, onde estava lá um grupo de pessoas, e a menina, ela manteve um ato sexual com 4, 5 caras diferentes nessa festa. Ela não sabia quem era o pai. Ela sabia todas as pessoas com quem ela manteve relação sexual. E com alguns, inclusive, ela manteve em momento comum, né? Então, assim, o que ela fez? Eu fui propor ação. Eu tive 5 pessoas no polo passivo. 5 pessoas no polo passivo. Era uma despedida de solteiro. E o Felizardo era o noivo. Complicado. Você entendeu? Então acontece. Nesse caso dessa menina, ela poderia devolver o dinheiro? Não, cara. Todos eles participaram. Tinha lá, acho que 1 ou 2 rapazes na época que falaram que bateram o pé. Não, eu usei camisinha, não sei o quê, que não sei o quê. Agora, os outros não tinham certeza. Não sabe se a camisinha estourou, não lembra se usou, se não usou. Mas todos sabiam que tinham mantido relação com ela. Entendeu? Então, assim, e aí acabou, todos eles tiveram, cada um teve que pagar um valor de alimentos gravídicos pequenininho durante o período, entendeu? Pequenininho. E aí depois foi feito o DNA, reconheceu que o DNA era do rapaz lá, e aí converteu em já alimentos próprios para ele, e os outros foram excluídos, porque não tinha responsabilização. Só que ela não teve que devolver dinheiro, tá bom? Ela não agiu de má fé. Agora, vamos supor que ela chamasse todo mundo que estava na festa, que tinha mais gente.
Vamos supor que ela chamasse todo mundo que estava na festa, inclusive aquelas que ela nem manteve relação sexual. Aí, caso o juiz mandasse aqueles lá, aí ela teria que devolver, né, os valores para as outras pessoas, que é a reparação, tá bom? Não por conta da repetição do indébito, desculpa, não por conta da repetição dos alimentos, mas por conta da reparação, porque ela teria agido com falsidade, tá? Então, assim, vamos dar uma prosseguida aqui. Então, onde há o direito, então, fatalmente vai ter o quê? Nós vamos ter uma obrigação. Quando nós pensamos nesse preceito de obrigação, nós temos algumas situações. Nós temos alguns instrumentos de controle social. Instrumentos esses que buscam o bem comum e a paz social. E aí eu listei alguns para vocês. Nós temos a moral, nós temos a religião, nós temos as regras de etiqueta e nós temos o direito. Que são o quê? Processos normativos que vão visar o quê? Que vão visar o controle da sociedade. Agora, são apenas o direito vai melhor cumprir esse papel em razão da sua força coercitiva. E aí a gente pode pensar, por exemplo, o direito. O direito são as normas jurídicas, tem sanção, tem coação, tem força. Exemplo, a prisão. Você não cumprir determinada obrigação, determinada imposição, vai correr numa prisão. Né? Então vai haver a penalidade. Então, o direito tem essa força coercitiva. Da moral, por exemplo, são normas morais, vão ser sugestivas de condutas. É uma situação de norma moral? Eu gosto de mexer com todo mundo, já que ninguém abre a câmera, eu vou mexer com todo mundo. Vamos lá, o Arthur e a Ashley. O Arthur e a Ashley, eles são casados, são namorados. E o Arthur e a Ashley, eles gostam de praticar swing. Para quem não sabe, swing é troca de casal. Moralmente aceito? Não. Só que se o Arthur e a Ashley o fizerem, eles vão ser penalizados, eles vão ser punidos, Não. A moral, ela é um mecanismo como a sociedade pensa, reflete sobre uma determinada coisa. Por exemplo, ser homossexual está mudando a nossa sociedade, mas ainda assim, muitas pessoas ainda pensam que ser homossexual não é certo. Se é que a gente pode dizer que existe o certo ou errado. Mas a sociedade ainda, uma boa parte da sociedade, ainda acha imoral uma relação afetiva entre pessoas de mesmo sexo. Mas peraí. Será que o fato de eu me enamorar, de eu me apaixonar, de eu viver com um relacionamento amoroso com uma pessoa do mesmo sexo que o meu, eu vou ser preso? Eu vou ser penalizado? Não. Então, a moral apenas um sugestivo de conduta, ok? Não é regra impositiva. A religião não mistura. A religião já é norma religiosa. São preceitos religiosos que sugerem conduta para aquelas pessoas que fazem parte do grupo religioso. Muitas das vezes, quando a gente discute, por exemplo, o direito das pessoas de mesmo sexo, né, das relações homoafetivas, quando você discute com pessoas que são extremamente religiosas, elas viram e falam assim, não, mas daí a pouco vão querer obrigar a igreja a casar gays, lésbicos. Não, nada disso. Mas se não casar vai ser preso por discriminação. Não, nada disso. O direito à religião é inviolável, o valor às crenças são invioláveis, os dogmas são invioláveis, os preceitos religiosos são invioláveis. O casamento de pessoa de mesmo sexo é o casamento do Estado. Se o grupo LGBTIQIA+, quiser realizar casamento, ou eles vão arrumar um padre, um pastor, um orador, ou eles vão criar uma igreja que vai ter alguém que vão fazer a cerimônia para eles.
E, normalmente, com pessoas lá, né, do grupo GLBTQIA+, quando vão se casar e querem fazer a cerimônia festiva, né, que não seja só... Eles fazem o quê? A cerimônia oficial com o juiz de paz e convida alguém que é conhecido, que tem uma oratória boa, para dar uma palavra. E aí faz aquele momento. No caso, na religião, não matar é moral, é uma conduta, né? É uma decisão. Para nós, não matar também é um direito, é uma lei. Nós não devemos matar. Então, aí mistura, tá? Nós trazemos valores do aspecto judaico-cristão para a nossa legislação. O nosso Estado é laico, mas os homens que fazem as leis não são laicos. Cada um deles possui sua religião. Sejam elas judaico-cristãs, sejam elas oriundas de raízes africanas, sejam elas de raízes budistas, hinduístas, não interessa. Os homens que fazem a legislação possuem as suas religiões. Nós temos as regras de etiquetas, né? As regras de etiqueta são o quê? As normas de trato social, a moda, por exemplo, as convenções, né? E as etiquetas, elas vão sugerir o quê? Condutas. Então, nós temos um exemplo relativo à etiqueta, que aconteceu no Supremo Tribunal Federal recentemente. Eu falo recentemente há alguns meses, né? Menos de um ano, talvez. Uma advogada, no púlpito do plenário do Supremo Tribunal Federal, se dirigiu aos ministros como vocês. E aí o ministro Marco Aurélio Mello, ele se revoltou e, não, é excelência, pelo formalismo, excelência. Deu uma briga enorme. Por quê? Na verdade, é uma norma de conduta. Se você pegar o pronome de tratamento, né, vocês estudaram português, vocês vão lá, vai ter os pronomes de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Sua Santidade, Vossa Alteza, você tem lá os pronomes de tratamento, né? Que é uma norma de etiqueta, que é direcionado a gerir o relacionamento das pessoas. Só que no momento de um julgamento, juiz, advogado e promotor estão em pé de igualdade. Não existe diferença entre juiz, advogado e promotor dentro do tribunal, não. Cada um tem a sua função e todos são indispensáveis e necessários ao exercício da justiça. Na verdade, a conduta do ministro Marco Aurélio Mello foi de desrespeito à advogada. E é interessante pontuar essa situação, por quê? Porque nesse período da pandemia, as audiências estão sendo, né, as sessões estão sendo conectadas. Em uma das sessões, por exemplo, na primeira sessão, compareceram todos os 10 ministros do Supremo, todos eles com terno de gravata, com suas devidas capas, assim como se encontram quando vão estar dentro do plenário do Supremo, e estava lá conectado o ministro Marco Aurélio Mello, de camiseta polo, o único, completamente fora do formalismo. E aí ele quis se justificar, falar, não, eu estou em casa. E é assim que eu fico em casa. Só que naquele momento ele estava exercendo uma função, ele estava trabalhando. Né? Então, assim, olha como é que as coisas funcionam. É interessante a gente discutir e tentar verificar esses posicionamentos. Então, nós temos esses 3 elementos, são instrumentos de controle social, né? 4, na verdade, que é o direito, a moral, a religião e as regras de etiqueta. Beleza? E eu vou entrar com vocês nas fontes do direito. Pessoal, eu posso continuar? Por mim, tudo bem. Próxima aula? Beleza, Angélica. Então, meus queridos, desejo a vocês uma ótima noite, tá bom? Bom descanso, bom final de semana, se divirtam, aproveitem. Vou subir a aula agora e libero para vocês, tá bom? Abraço, fique com Deus e até sexta-feira que vem. Por favor, tentem entrar antes do horário para a gente começar certinho, para não ficar atrapalhando, tá? Até mais. Tchau.